Alta Idade Média, século V ao século X, primeira parte. Ao fundo vocês devem estar ouvindo um ritual praticado aí pelos bárbaros, né? Que muitas das vezes era ofertado aos seus deuses, né? Contrariando assim tudo aquilo que nós já tínhamos experienciado ali em relação ao surgimento do cristianismo na Roma Antiga. Principalmente ali quando você tem um declínio, né, do Império Romano do Ocidente e a formação do Império Bizantino no Oriente. Mais futuramente nós vamos entender por que Império Bizantino, mas é o Império Romano do Oriente que acaba recebendo, né, essa conotação. Espero aí poder, digamos, de uma forma bem rápida, simples e objetiva, fazer vocês compreenderem toda, então, essa construção nessa chamada Alta Idade Média. Lembrando a vocês aí que na Alta Idade Média nós vamos ter uma nova estruturação de uma nova política, uma nova organização, uma nova compreensão sobre a esfera política como um todo, né? A chegada dos vikings, a chegada dos muçulmanos também ao território europeu. Então, tudo isso se consagrando naquilo que vai ser chamado então de formação dos reinos bárbaros e, posteriormente, claro, a estruturação e formação do sistema feudal. Sem mais delongas, vamos lá então. Bom, o que foi então esse período para a Idade Média? Nós lembramos que a Alta Idade Média ela corresponde aos 500 primeiros anos de toda a construção do pensamento, vamos dizer assim, medieval. Por que disso? Porque para nós historiadores, nós professores, entendemos que a Idade Média ela passa por essa transformação do século V ao século XV, ou seja, culminando nos 1000 anos de história. Então, após a queda do Império Romano em 476 d.C., inicia-se o que nós chamamos então de Idade Média. E o seu desfecho, o seu ponto final será no ano de 1453, quando teremos então a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla. Então, esses dois marcos é importante, né? O início e o fim, né? Lembrando que é o século V e o século XV. E a Idade Média, claro, é o período mais longo que nós vamos ter ao longo dessa formação do pensamento do homem ocidental. Por que ele é considerado longo? Porque ele é composto por duas fases importantes. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média ela vai do século XI ao século XV. Há alguns historiadores que costumam, né, colocar essa ideia que vai até o século XIV, porque fala-se da seguinte questão, né? Começa a crise, então começa a decadência da Idade Média e o surgimento do Renascimento. Só que nós temos que lembrar que o Renascimento ele inicia por volta do século XV. Então, ou seja, marcando essa transição de um período, de uma fase para outra fase, que é totalmente distinta uma da outra, né? Que é muito importante também ressaltar isso a vocês. Bom, o início do período medieval ele se dá de acordo com a formação e também a invasão dos bárbaros diante das fronteiras romanas, ou de uma maneira pacífica ou de maneira violenta. Então, as duas formas acabam então levando à formação, então, né, digamos, desse período. Vale ressaltar que porque nós pensamos nesse sentido, né? Porque nós pensamos que a invasão bárbara é que configura esse momento. Porque dentro da historiografia, né, da Idade Média, nós entendemos que as invasões bárbaras que se iniciou com a queda do Império Romano no ano de 476 daria início a uma nova fase na construção do pensamento do homem moderno e na construção também da sociedade moderna, entre aspas, mas é medieval. Por que ela passa a ser medieval? Porque é a Idade Média, é o período médio, é o que está entre aquilo que foi, aquilo que pode vir a ser. Só que nós temos que entender da seguinte questão. Por que é chamado medieval? Porque é uma idade, porque está entre o período clássico, né, digamos, que nós tivemos, e o período do renascimento, ou nascer de novo. Então, devido às invasões bárbaras que estavam acontecendo dentro do Império Romano, as pessoas que estavam dentro do Império, aqueles que eram considerados romanos de fato, romanos nascidos, começam então a ir para onde? Para os campos, e desabrigando assim
as cidades, deixando as cidades de lado. Por quê? Porque nesse momento aí o medo de se tornar escravos ou o medo de serem mortos pelos bárbaros era muito grande. Então algumas alianças também acabam sendo formadas entre bárbaros e romanos, né? Então isso tudo acaba culminando nesse processo. Agora, vale ressaltar também que há uma presença muito forte da Igreja Católica dentro, né, da civilização romana, já que a religião católica ela já se tornado então, né, o cristianismo já tinha se tornado então a religião oficial do Império Romano. Então, todos aqueles que não estavam também de acordo com o cristianismo ou com as vertentes do cristianismo eram considerados, então, hereges ou pagãos. Assim, os romanos também eram considerados pagãos, os bárbaros eram considerados pagãos e hereges e assim por diante. Por que hereges? Porque acreditavam nos outros deuses, assim como, né, alguns grupos bárbaros nós vamos ter ao longo da formação da Idade Média. Então, isso acabou, digamos, de uma certa forma, influenciando toda a concepção de pensamento que se tinha naquele momento, não só em relação aos deuses dos romanos e aos deuses dos bárbaros, como também ao cristianismo que pregava a ideia do monoteísmo, né? Assim como Cristo havia ensinado aos seus discípulos e assim passado posteriormente a toda a sua construção, né, ao longo da história. Então isso acaba também influenciando, de certa forma, toda a construção desse pensamento, né? Então há uma transição. Agora, como que se forma a Idade Média? Ela se forma a partir das invasões bárbaras. Então, no século III, né, nós já começamos a perceber a decadência do Império Romano. Por que nós falamos decadência? Porque a partir deste momento, por meio de tantas coisas que aconteceram, crise política, crise administrativa, corrupção política, corrupção senatorial, os imperadores que muitas das vezes se surtaram ali ao longo dessa história, como é o caso de Nero, né? Mas você já sabe porque eu brinco com essa situação, porque nós entendemos que consequência de toda essa manipulação, dessa formação política, dessa nova estruturação política na Idade Média, ela se deu porque muitas das vezes os imperadores não entendiam como que era a forma de organização e composição política, já que eles estavam enfrentando então uma alta corrupção política, econômica, social e tudo mais dentro da Roma antiga. Mas é a partir do período aí do século III que começa então a haver essa penetração dos bárbaros nas fronteiras romanas. Por que eles eram chamados de bárbaros? Porque você tem que entender da seguinte questão: bárbaros eram todos aqueles povos, todas aquelas pessoas que não seguiam as determinações e a cultura romana. Então, aqueles que não viviam de acordo com a cultura, com os anseios, com os costumes, com os valores romanos, eram considerados todos eles o quê? Bárbaros. E os bárbaros eram descritos pelos romanos como sendo aqueles povos que viviam às margens, então, da marginalização cultural, religiosa, social e econômica. E a maioria desses povos são considerados povos indo-europeus, ou seja, aqueles que estavam dentro da Europa, mas que foram, à medida que foram sendo conquistados, foram sendo empurrados mais ao Oriente ou para, digamos, né, o Norte, mas que depois, lógico, né, percebendo a fragilidade do próprio Império Romano, começaram novamente a reconquistar as terras que antes pertenciam a eles. Lógico, vai vir outros povos que vão tomar conta desse território? Claro, né, até porque, né, toda a construção, digamos, né, dos reinos bárbaros, que nós vamos ver mais adiante, corresponde justamente a essa entrada desses povos dentro, né, digamos, para Roma. Então, como se dizia aquele ditado, né, todos os caminhos, quem tem boca vai a Roma, né, ou seja, todos os caminhos levavam a Roma. Então não era diferente se esses povos tentavam então conquistar os romanos, porque automaticamente eles já iam também penetrando no território romano e assim fazendo desse território que antes era romano, reino bárbaro, ou extensão dos reinos bárbaros. É isso que tem que ficar claro para vocês. E a outra questão também é que, à medida também que eles iam adentrando o território romano, como o cristianismo já tinha tomado uma proporção grande ao longo dos séculos, né, dentro do Império Romano, as igrejas e as catedrais e os outros,
né, digamos, monastérios e tudo mais, passam também a ser objeto de desejo desses bárbaros, porque aí eles começam, então, a depredar esses prédios, né, vamos dizer assim, essas construções, como nós vamos ver mais adiante. Isso só vai encerrar quando nós tivermos, então, ali a conversão de alguns bárbaros ao cristianismo. Aí essa ideia, vamos dizer, né, de tentar fazer a destruição da cultura cristã, ela acaba então sendo freada. E por quê? Porque muitos desses reis acabam então se convertendo ao cristianismo e aos ensinamentos que a igreja acabava então transmitindo a esses povos. Um fator importante que deve ser levado em consideração é que os povos bárbaros, os húngaros, os saxões, os bretões, os vinques e outros, acabam então compondo uma nova formação estrutural política dentro da Europa. Aquilo que era idealizado primeiramente pelos romanos passa então agora, nesse momento, a ser idealizado pelos bárbaros. Por isso que é muito importante vocês notarem que muitos dos povos e muitas das culturas que vão se formar posterior à civilização romana advém justamente dessa cultura que é considerada a cultura bárbara. Isso que tem que ficar claro para vocês. A formação de muitos povos dentro da Europa se dá justamente ao quê? A esses povos. Nós vamos ter os germanos, que vão dar origem aos alemães, os eslavos vão dar origem aos russos e assim por diante. Ao longo da história, esses povos vão construindo a sua identidade cultural e a sua identidade, digamos, né, social. E aí vai dar origem aos reinos. E dando origem aos reinos, vão dar origem aos impérios. E dando origem ao império, digamos assim, que posteriormente vai se transformar em um Estado nacional, vai se organizando. Vão ser coroados, vão receber ordens ou intitulações, né, digamos, de titularidade, de nobreza, sim, mas vocês têm que lembrar que ao longo desse período essa história vai sendo construída e remontada por nós, né, ao longo desse tempo. Então, os reinos vão dar origem aos povos europeus. Isso que é muito importante também ressaltar. Mas eles acabam diretamente com a cultura romana? De imediato, sim, mas ao mesmo tempo não, porque haverá um momento em que alguns desses valores que estavam presentes dentro dessas culturas clássicas, como é o caso dos gregos e dos romanos, vão ficar presentes dentro da cultura bárbara. Porque até nesse momento aí, nessa fase, digamos, de construção de toda uma identidade, vamos dizer, cultural, eles necessitam sim recorrer a esses preceitos, a esses valores que antes já estavam então intitulados dentro desse processo formativo cultural. E os reinos bárbaros, é importante vocês lembrarem que eles vão ter uma importância muito grande ao longo da história, até chegar os dias de hoje. São eles que vão estruturar um novo sistema de autossuficiência dentro da Europa econômica até chegar aos dias de hoje, que nós vamos ter então essa subdivisão que acabam sendo feita. Então, não é que eu esteja valorizando ao máximo essa questão da cultura dos bárbaros, mas o que vocês têm que entender é que os reinos bárbaros e os povos bárbaros é que vão dar origem, então, a tudo que nós conhecemos dentro da Idade Moderna e dentro da Idade Contemporânea. Existe, então, uma correlação que se fala, né, sobre os estudos, né, que se volta à história sobre essa formação, porque eles vão mexer com o cenário político, com o cenário econômico, o cenário social, e tudo isso vai fazer parte de algo muito maior futuramente. Porque aí esses reinos vão dar origem, então, aos estados nacionais posteriormente. Essas conquistas que os bárbaros vão fazer, digamos, ao longo da história, elas vão dar origem aos nossos reis de Portugal, rei da Espanha, rei da Inglaterra, rei da França, e assim por diante. E esses reis, né, vão governar o quê? Os seus reinos. Posteriormente, depois viram império. Depois de império, viram novamente estados, e assim por diante. Então, tudo isso acaba, né, tudo que se liga dentro do processo da Idade Média, né,
da Alta Idade Média acaba, então, dando consequências, né, históricas futuras. Por isso que a gente fala, nós professores, nós falamos, né, nós falamos para vocês, estudantes, que muitas das vezes, quando nós direcionamos o nosso olhar para a Idade Média, nós pensamos assim, poxa, a Idade Média é a Idade das Trevas. Bom, é uma maneira errônea de se colocar esse termo, é um termo pejorativo, em relação ao quê? Ao período que, vamos dizer, em relação à questão do conhecimento, em relação à questão evolutiva e científica, lógico, ficou parado, não teve todo aquele fervor que foi a Grécia e foi Roma. Foi diferente. Porque durante a Idade Média, você tem ali a construção do conhecimento, sim, mas que esse conhecimento acabou ficando restrito a poucos, principalmente a igreja. Nós vamos ver mais adiante. Mas não quer dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas. Na concepção de um professor, de um historiador, de pessoa que vai a fundo buscando, não há essa possibilidade de entender que a Idade Média seja considerada a Idade das Trevas. Só houve ali um frear do conhecimento, mas não quer dizer que houve ali uma escuridão total em relação ao conhecimento. Não. É que o conhecimento ficava restrito aos nobres e ao clero. As pessoas muitas das vezes não sabiam nem ler nem escrever, não entendiam o que se dizia, aceitava-se tudo, porque se a igreja dizia, todos falavam amém, pronto, e não se questionava. É um fator decisivo desse período? É um fator decisivo desse período. Marcou esse período? Marcou esse período. Marcou essa fase na história? Marcou essa fase na história. Mas não quer dizer que a Idade Média deva ser levado dessa forma, deve ser compreendido dessa forma. O que nós temos que compreender é que cada fase da história houve um processo, houve uma construção. E não foi diferente do período medieval. Houve uma construção, sim, de conhecimento, houve a construção, sim, de uma sociedade, houve a construção, sim, de uma ordem em uma esfera política, mas que ficou dentro dos castelos e dentro dos mosteiros. Isso que é importante ressaltar. Então, a formação dos reinos bárbaros ela se deu em dois momentos dentro da Europa. Do leste, né, que adivinha, então, a organização fundamentada nos povos eslavos, o leste europeu. Hoje, esses eslavos, se nós levarmos em consideração, né, a formação, então, dos reinos futuros e também dos impérios futuros, nós entenderemos que os eslavos darão origem, então, à nossa grande mãe Rússia. Né? E o norte europeu ficou sob o comando, sob o domínio dos germanos. Só que nós temos que lembrar que os germanos ou germânicos, eles acabaram se subdividindo ao longo da história em visigodos, ostrogodos, burgúndios, vândalos, suevos, lombardos, saxões, anglo-saxões, bretões, francos, vikings, etc. Por que acabaram se subdividindo? Porque nós temos que entender que os germanos acabaram, então, abraçando todas as outras demais culturas e tradições bárbaras que foram chegando ao seu território. Os eslavos, como eles ficavam mais ao leste, ali você vai ter uma influência depois, futuramente, ali dos hunos, mas que não vai interferir diretamente, né, nessa formação cultural, mas que adentrarão também o território europeu. Então, não é que os eslavos eles estavam separados de outros. Os eslavos vão dar origem a outros povos, vai dar origem a outros povos. Mas nós temos que entender que são os germânicos a cabeça pensante desse momento na Idade Média. Por que nós estamos valorizando eles por agora? Porque é dos germânicos que nós vamos ter os francos, os próprios germânicos e, claro, futuramente aí nós vamos ter, então, os saxões, anglo-saxões e os vikings, construindo uma nova identidade do povo europeu. Mas os outros povos não são importantes, professor, para a construção da civilização ou do, digamos, né, do reino bárbaro? São importantíssimos. Mas como nós estamos falando de uma cultura que está voltada mais para o Ocidente, vamos levar em consideração, então, o que pensa-se, né? E o que nós conhecemos, então, sobre os germânicos. Aí depois, posteriormente, mais futuramente, eu farei uma aula com vocês direcionando aos eslavos, ok? Mas que vocês possam entender que é com os germânicos que nós conseguimos, então, construir um valor maior em relação, então, aos nossos estudos
que se direciona, então, né, à formação, digamos aí, então, da cultura e também do reino bárbaro. Bom, levando em consideração, então, o que eu falei para vocês ali em relação aos germânicos, nós temos que entender da seguinte forma. Nós temos aqui uma composição que é colocada para nós, que é da seguinte forma. Olha só. Nós temos aqui o Império Romano do Oriente. Nós não vamos falar desse império por agora. O que nós estamos falando é justamente desses reinos que acabam, então, se compondo. Aqui está os eslavos, como eu disse para vocês, que está no leste europeu. Aqui nós temos os lombardos, que acabam adentrando as fronteiras depois, posteriormente, no ano de 568, e depois mais aqui ao norte, né, da Dinamarca e de outros países que aqui estão, acabam, então, também chegando ao reino anglo-saxões, né, os anglo-saxões, aos saxões e aos bretões, que são os vikings, nós vamos ver mais adiante. Depois nós temos os visigodos e os suevos, os francos, né, os burgúndios, os ostrogodos, os álamos, os vândalos. Todos esses reinos aí acabaram, então, de uma certa forma, conquistando aquilo que anteriormente era chamado de Império Romano. Todo esse domínio que você vê aqui neste mapa, ele acabou, então, sendo organizado durante, então, a construção do Império Romano. Depois você tem a divisão Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Mas isso já na fase da decadência da civilização romana, como nós já estudamos anteriormente. Então, vale ressaltar, como eu disse para vocês, olha só, aqui nós temos os vikings, né? Chegando anos mais tarde, séculos mais tarde, né, ao território europeu e acabou também conquistando grande parte, né, das regiões, né, e fazendo acordos políticos, então, também com os saxões, que depois acabam se tornando o reino inglês. Depois nós temos também os bretões e assim por diante, que acabam, então, depois os vikings conhecendo toda essa parte, né, porque, querendo ou não, né, os vikings, por eles serem, né, um dos últimos povos, né, a adentrar o território europeu, porque o último povo mesmo a chegar no território europeu será os muçulmanos, né, porque aí eles já vão conquistar, né, parte daquilo que foi o reino vândalo, depois os visigodos e os suevos, né, que é a parte que a gente fala, né, da Espanha e Portugal futuramente, né, que vai ser uma pedra no sapato enorme, principalmente ali da igreja, porque vão ter que fazer uma retomada, né, do território e aí acaba sobrando para as cruzadas. Nós vamos ver mais adiante. Então, o que vocês têm que entender é que esses reinos foram importantes para, né, a construção, digamos, de toda uma identidade cultural, né, nesse momento, então, dos europeus. E os europeus, é claro, que vai dar origem a toda a formação cultural posteriormente. Nossa cultura, por exemplo, cultura brasileira, receberá forte influência, por exemplo, dos portugueses. Mas nós temos que lembrar que antes de serem portugueses, eles estavam, então, sob o domínio dos visigodos, suevos e depois, claro, né, dos mouros ou muçulmanos, né? Então, nós temos aí a tradição Vink, né? E, claro, como eu havia comentado com vocês, os eslavos, claro, vão originar os russos, os germânicos, então, vai dar origem então, a outros reinos que nós já conhecemos dentro da Europa. Se nós analisarmos, então, o quadro abaixo, nós percebemos, então, que os visigodos suevos vão estar na Península Ibérica. Nós sabemos que a Península Ibérica é Portugal e também Espanha. Os francos, a França. Os álamos, a Alemanha e a Suíça, né? Por isso que a gente fala germânicos, né? Então, Germany vem da ideia de alemão. Então, por isso que nós falamos dessa questão dos álamos, né? Dando origem, então, aos reinos, né? Da Alemanha e da Suíça. Os vândalos vão ficar por conta do norte da África. Os ostrogodos, a Península Itálica, lembrando que parte desses ostrogodos também tem uma ligação muito forte ainda com alguns traços da cultura própria romana, né? Por isso que vamos dar origem, então, aos italianos, né? Porque está ligado aos próprios italianos, né? Que fundaram ali, que construíram, né, a Roma. E, claro, também nós vamos ter os anglos e também os saxões, e os anglo-saxões, que vai dar origem, então, aos ingleses, né? E os bretões, a Bretanha, né? Que
era uma parte também muito sonhada pela civilização romana, que acabou também sendo conquistada e dominada, mas que depois também, posteriormente, acaba originando então a Grã-Bretanha, né? Acaba se unindo ali e formando a Inglaterra. Né? Então isso que é muito importante vocês lembrarem. Os germânicos vão dar origem então aos povos, né, europeus. Os eslavos vão dar origem aos russos e assim por diante. Então cada um deles tem uma identidade cultural a que se seguir. Tá? Então, se nós analisarmos bem esse segundo mapa, nós vamos entender então como se formam então os reinos bárbaros, né? Nós temos então o reino dos ostrogodos, mais roxinho ali, o reino burgúndio, o reino franco, o reino anglo-saxão, os visigodos, né? O reino suevo, o reino dos vândalos e assim por diante. Então, todos eles eram bem estruturados, bem organizados, apesar de muitos entenderem que, falou que é bárbaro, eles não sabem o que é governo. Não. Falou bárbaro, eles vão brigar entre si. Ocorria isso? Claro, né, que ocorria isso. Havia divergência entre os reis bárbaros, lógico que existia, né? Então, a ponte qual o reino que não tinha divergências políticas aí até se bem estruturarem, né? Estruturarem politicamente, socialmente, organizacionalmente, né? Então havia-se essa preocupação em relação então à construção desses reinos. Né? E esses reinos acabam então marcando toda uma história do período medieval. E as novas invasões elas acabam sendo configuradas dessa forma. Então nós vamos ter ali os vikings, como eu apresentei para vocês anteriormente, nós vamos ter os húngaros, né? E nós vamos ter então Saladino, né? Aí os muçulmanos chegando então ao território também europeu. Por isso que eu falei para vocês, né? Esses povos acabam então sendo os últimos a chegar então e a conquistar então esse reino, né? O reino bárbaro. Então os vikings, os muçulmanos e os húngaros, né? E todos eles acabam tendo um objetivo comum, qual é? Conquistar ali, né, a região anglo-saxônica e também o reino franco. O único que acaba, digamos, de uma certa forma, indo para um outro caminho que já havia sido percorrido pelos vikings são os muçulmanos. Já os húngaros vão diretamente, né, se vocês analisarem bem a setinha ali de como eles conquistavam, eles já saem desse território do Oriente e já acabam, então, chegando até, né, o Ocidente. E ali acabam, então, também tentando, por várias e várias vezes, conquistar esses territórios. Os vikings conseguem? Conseguem. Né? Os muçulmanos conseguem até depois ali nós tivermos as cruzadas. Né? Depois, posteriormente, também os húngaros conseguem até também, né, conseguirem ali suas partes, né, digamos, territoriais sendo então anexadas, né, aos seus reinos e assim por diante. Então, todos os povos, todos os reinos sofrem as consequências de suas invasões e de suas determinações políticas, mas não quer dizer que esses reinos vão chegar à sua decadência total. Não, porque o aparato do exército, o aparato político, o aparato social sempre irá, então, né, orientá-los da melhor forma que puder, então, vir a ser construído nesse momento. Né? Agora, o reino dos francos acaba, então, sendo formado a partir da unificação da Itália, da Alemanha e da França. E, claro, nesse momento aí nós temos que lembrar, nós estamos na fase por volta aí do século V, VI, até mais ou menos ali o século X, XI, né? Porque o reino dos francos eles foram importantes não só para a nova estruturação, digamos, de uma formação estrutural, política, econômica e social daquela época, como também traz consigo duas dinastias que são muito importantes, a Merovingia e a Carolíngia. Essas duas dinastias vão governar de forma totalmente diferente, a sua composição, a sua estruturação é totalmente diferente daquilo que anteriormente se pensava em relação à questão dos bárbaros. Então, são características imperialistas, são características de reis que querem não só manter o teu domínio político, como também querem estruturar socialmente e politicamente a Europa, o Ocidente. Então nós vamos ter a dinastia Merovingia com Meroveu e depois, posteriormente, a dinastia Carolíngia com Carlos Magno, um personagem importante também dessa história. Os dois reis são importantes porque são eles que acabam, então, organizando e estruturando esses reinos bárbaros e trazendo a eles uma identidade cultural, uma identidade política, uma identidade social.
Então eles acabam perdendo um pouco daquela característica de bárbaros e acabam então assumindo a característica de reinos. Isso que tem que ficar claro para vocês. Não é porque viviam completamente, né, na intitulação de bárbaros é que vão morrer bárbaros. Lógico, tinha sua identidade bárbara, tudo bem, mas acabam então assumindo uma condição social dentro do Ocidente. E aí a dinastia Merovíngea ela vai de 451 a 751, então ela acaba então durando por mais ou menos aí 2 séculos, né? Então, como os francos já vinham conquistando as várias fronteiras romanas, né? E principalmente ali conquistando a Gália, que era uma região muito importante, principalmente para a questão do interposto comercial, né? Houve então a formação dessa primeira dinastia dos reinos francos. Conquistou então um território que antes era romano, então eles já começam então a estruturar-se politicamente como uma dinastia. Então por isso que a primeira dinastia dos francos será chamada então de a dinastia de Merovígia, por causa de Meroveu, né, que era o herói franco da Batalha dos Campos da Catalunha, né, que ele lutou contra os hunos de Átila, venceu os hunos de Átila e aí ganhou essa característica, ganhou esse status. E ali ele começa então a governar e começa então a estruturar o reino franco. Contudo, claro, Clovis, o neto de Meroveu, que através então das campanhas vitoriosas que ele também fez, ele acaba então conquistando a Gália, né, que antes era uma outra região também ocupada por povos bárbaros e acaba também anexando esse território ao território franco. Então, só para vocês terem uma ideia que já marcou-se a segunda geração, então, de reis que queriam, então, o domínio e a conquista, então, neste momento. Então, nós temos, então, no primeiro momento, Meroveu e, claro, depois, posteriormente, Clovis. Então, Meroveu vence os hunos de Átila e Clovis acaba, então, anexando a Gália ao território franco. Aí aquela porção, vamos dizer assim, né, de algum traço cultural romano, né, está longe, então, de prevalecer. Então, por quê? Porque a Gália ela já tinha sido conquistada por outros bárbaros. E aí, em 496, Clovis irá se converter ao cristianismo, já que ele acredita, né, que todas as batalhas que ele tem vencido aí, venceu em nome de Deus, venceu em nome da igreja. E ele acaba, então, ganhando não só o apoio do clero, como também da população de toda a Gália, já que nós temos que entender que a Gália também era uma região totalmente cristã. Por mais que ela tivesse ali uma influência, digamos, bárbara, ela também sofria uma influência religiosa do cristianismo. Então, porque a Gália, praticamente toda ela era construída pelos cristãos. Porque nós temos que lembrar da seguinte forma: quando nós falamos da igreja primitiva, da igreja de Cristo, a igreja primitiva, que vai dar origem à igreja católica, a região da Gália era a região onde se concentrava então o maior número de cristãos convertidos, romanos convertidos ao cristianismo. E aí eles, querendo ou não, influencia diretamente também a formação e a cultura, vamos dizer também, dos povos que tentavam conquistar a Gália. Então eles se tornaram o quê? Cristãos. E é muito bem louvável isso que nós acabamos percebendo, porque se nós pegarmos o Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a região da Gália, ela realmente ela se abre a essa propagação do cristianismo. As cartas de Paulo, né, aos Gálatas e assim por diante, acabam então retratando toda essa questão. Então, ou seja, há uma profundidade cristã, há uma profundidade, uma formação. Então, por isso que isso vai influenciar diretamente o quê? A conversão de Clovis. Quando Clovis, então, se converte, ele ganha o título de Clovis I. Então, é ele que acaba levando a identidade católica a transpor todas as etnias dos outros reinos e dos outros povos bárbaros, principalmente os francos. E os francos, então, como os francos vão dar origem aos franceses, por isso que nós falamos, né, que a França era toda ela católica naquele momento, porque Clovis havia então se convertido ao cristianismo e ao se converter ao cristianismo acabou então levando grande parte do povo franco, digamos então, a essa conversão. E aí começa então toda uma cristandade dentro da Idade Média. Começa então todo o ovacionamento então em relação então aos valores cristãos, os valores religiosos.
àquilo que, digamos, de uma certa forma, acabou então se propagando dentro de toda a Europa. Então, nesse processo, digamos, de construção da identidade religiosa, eles acabam então deixando de lado, né, os deuses bárbaros, né, que havia se seguido toda aquela cultura, né, para abraçar então de imediato o quê? O cristianismo. Então, segundo a tradição, né, digamos, franca, né, ou a tradição germânica, que são os germânicos que dão origem aos francos, né, o reino era uma propriedade pessoal e era transferido que de maneira hereditária, ou seja, passada de pai para filho. Então era uma coisa que deveria ser então o quê? Respeitada. E por vezes, como os governos eram passados de pai para filho, muitas das vezes esses filhos não tinham a idade propícia para o governo, para que pudesse então governar. Suponhamos que a idade estipulada fosse 18 anos, 20 anos, se eles tivessem em torno de 10, 11, 12 anos, eles não poderiam governar. Porque o que vocês têm que entender é a seguinte questão: se um rei fosse para a batalha e ele fosse morto, e ele deixou um filho menor de 18 anos, por exemplo, logicamente esse filho não poderia governar. Ele já tinha esse conhecimento. Então, eles esperavam que essas crianças criassem então uma idade perfeita para poder chegar ao governo. Só que quem governava no lugar do filho deste rei que acabou morrendo na batalha eram os chamados prefeitos de palácio ou major-domos. Esses prefeitos de palácio, eles exerciam essa autoridade até o momento do filho inteirar, então, a idade propícia para começar, então, a governar e assumir, então, os afazeres de rei. Quem acaba se destacando em meio a todo esse processo aí? Carlos Martel. Por que Carlos Martel? Carlos Martel era jovem, muito jovem. Mas, quando ele começa, então, a governar, né, ele era um major-domos, né? E, claro, foi ele que acabou, digamos, de uma certa forma, barrando a expansão árabe na Europa e vencendo, então, a Batalha de Poitiers em 732. Quando fala, né, barrou os árabes, são os mouros que eles chamam. Por quê? A civilização árabe ela começa a se formar no ano de 622 depois de Cristo, mas após esse processo os árabes querem expandir seu território, principalmente não só para a propagação do Islã, mas também como também chegar ao comércio. Já tinham tentado conquistar outras regiões do Império, né, digamos, do Oriente, agora já estava conquistando parte, então, da África até chegar, então, né, à Espanha. Então, quem freia esse avanço, então, digamos, dos árabes? Carlos Martel. Carlos Martel era quem? Um major-domus. Ele era um prefeito de palácio. E depois, claro, né, o filho de Carlos Martel, né, no caso Pepino o Breve, né, ele aproveitando-se do prestígio de seu cargo de prefeito, né, e obtendo-se o apoio, vamos dizer assim, do Papa, depôs o último soberano merovingio. O que é depor? Retirá-lo do poder. E aí inicia-se uma dinastia totalmente esplendorosa e diferente daquela que já vinha seguindo a dinastia de Merovingia. Porque do ano de 751 a 987 é como se ele tivesse dado então um golpe de Estado e começasse então o que? A governar. E quando ele começa a governar, né, Carlos Magno, né, acaba então recebendo esse nome. Então Carlos Magno é quem? É filho de Pepino, o Breve. Isso que vocês têm que entender. Carlos Martel, né, em 751, então, o filho de Carlos Mato, Pepino o Breve, aproveitando-se então dos privilégios do seu cargo de prefeito, obtendo então o apoio papal, vai depor então o último soberano merovingio. Quando ele depõe o soberano merovingio, ele começa então a governar, com o nome de Carlos Magno. Então, digamos assim, né, em retribuição a tudo isso, né, ao apoio do Papa, Pepino então acaba o quê? Apoiando na luta, né, contra os lombardos. E aí, claro, né? Qual era o interesse da igreja nesse momento? O território de Ravenna. Porque ali, né, o território de Ravenna era como se fosse o poder temporal da igreja.
E os territórios que a igreja depois foi, né, recebendo por causa das batalhas que Carlos Magno ia vencendo, era chamado então de Patrimônio de São Pedro. Aí vai dar origem então ao Estado Pontifício, que hoje então encontra-se localizado então Roma, a casa do Papa. Por que diz? Porque toda a estrutura, né, depois é organizada para que nesse lugar então se santifique e se torne então a casa pontifícia, a casa do Papa. E aí se mantém toda essa estruturação até depois, posteriormente, a unificação italiana, e aí depois vem o governo de Stalin, que acaba também, novamente, fazendo essa reafirmação do Estado papal e assim por diante. Nós vamos ver mais adiante. Então, hoje, onde está a Igreja de Roma, ela foi conseguida, então, graças a, então, a subida, então, de Carlos Magno no controle político. Agora, em 768, vale ressaltar a vocês que Carlos Magno, filho de Pepino, apoiado então novamente pela Igreja Católica, acaba então assumindo o trono. E ele vai governar até o ano de 814, até o ano de 814, desculpa, tá? Realizou várias conquistas, sim, mas todas elas em nome de quem? De Deus e da Igreja e tudo mais. Então, todas as terras que Carlos conquistava, parte delas era destinada a quem? A Igreja. E a Igreja foi se tornando a senhora de tudo. Por quê? Nós temos que entender que nesse momento, a medida, digamos, da riqueza e da construção de todo homem não é mais em ouro e prata, não é dado em ouro e prata, é dado pela composição de terra que se tem. Então, a igreja, quanto mais terra ela tinha, maior era o seu poder político. A igreja, quanto mais terra ela tinha, maior era a sua influência dentro da política. Então, a igreja era política nesse momento? A igreja era totalmente política nessa época. E aí, então, as fronteiras do Reino Franco foram se expandindo, assim como também as terras da igreja. Ah, professor, mas eles já tinham ganhado a terra de Roma, e aí para a construção do Estado Pontifício. Mas aí eles continuaram ganhando novas terras? Quanto mais batalhas os francos venciam, mais a igreja também exercia uma influência política. E aí, claro, Carlos Magno vai instituir dentro da nobreza, naquele momento, o chamado benefício. Ou seja, as partes de tudo aquilo que era conquistado era doado para a igreja e também para os cavaleiros e nobres que ajudavam, então, o rei a vencer essas batalhas. Por isso que, a partir daí, nós vamos ter, então, a ideia de sucerania e vassalagem a partir desse momento, que é o benefício, ou o benefício. Então, ele doava, mas ele sempre pensava assim, poxa, ó, eu estou te doando a terra, mas eu quero que a partir do momento que eu tiver um conflito, você esteja presente nesse conflito. E aí, então, também começa a haver, então, uma ideia de uma fidelidade, um compromisso, um acordo que fora firmado nesse momento. E a aristocracia, então, naquele momento, que era composta por nobres, acaba, então, ganhando títulos. E os compromissos também assumidos nesse momento não poderiam ser revogados, eles eram irrevogáveis. Eram compromissos afirmados a todo momento, a todo instante. Ou seja, todas aquelas conquistas que eram feitas e todas aquelas conquistas que eram realizadas eram passadas, então, para todos. Então, não adiantava eu falar assim, olha, eu fiz um compromisso, mas agora eu vou quebrar esse compromisso. Se você quebrasse esse compromisso, automaticamente você estaria quebrando, então, um acordo. E se você quebrasse o acordo, logicamente, você sofria as punições que eram dadas naquele momento. Por isso que Carlos Magno ganhou essa notoriedade durante o período da Idade Média, porque é dele a ideia de que haja, então, a formação de uma sucerania e de uma vassalagem. E isso acabou, então, orquestrando a estrutura, digamos, do regime feudal. E perdurou praticamente por dentro de toda a Europa. Lembrando que o feudalismo ele tanto se formou no Ocidente quanto também no Oriente, como veremos mais adiante, devido, então, às cruzadas. Mas o que vocês devem levar em consideração é que, quando nós falamos de sucerano e vassalo, nós estamos, então, falando de pessoas que estão em busca de um controle político. Então, os cargos que eram delimitados naquele momento eram cargos que estavam direcionados, então, a uma estrutura política, a uma esfera política. Então, se essa esfera política ela era organizada dessa forma, então ela é bem estruturada. Ela não poderia ter falhas. E se ela houvesse falhas, elas acabavam, digamos, de uma certa forma, conduzindo à finalidade
e talvez aí a decadência que nós vamos ter do sistema feudal. Então, se eu era o sucerano, então eu tinha a obrigação, digamos, de proteger o vassalo e assim por diante. E o vassalo, claro, deveria prestar então o quê? Serviço militar ao seu sucerano e assim por diante. Então era uma troca de favores. Era uma troca, digamos, de compensações políticas. E aí a esfera de uma organização política vai culminar naquilo que nós chamamos então de sistema feudal. E o feudalismo, claro, ele vai perdurar por mais ou menos ali uns 4, 5 séculos de grande benevolência, mas também que vai chegar à sua decadência. Isso que é muito importante também ressaltar. Porque o feudalismo ele tem sua composição inicial, seu ápice inicial por volta do século X. E ele vai mais ou menos ali até por volta do século XIV, quando nós vamos ter então a crise da Idade Média. E porque no século XIII nós temos que lembrar que há uma nova estruturação de uma nova classe social que começa a surgir na Europa. Então, por que nós falamos isso? Porque por volta do século VIII, IX, começa a estruturação do feudo. Do século X você tem um ponto máximo. Então, ele vai subindo, né? Século X, século XI, século XII, século XIII e no século XIV você tem uma crise. Que nós vamos ver mais adiante. Então, tudo isso culminando naquilo que é por isso que o feudalismo ele fica na alta e parte da Idade Média, né? Da Baixa Idade Média. E claro, com a manutenção dessa aliança, né, entre monarcas francos aí, a igreja então culminou, né, naquilo que nós falamos, né, na coroação de Carlos Magno como rei, digamos, né, franco. E aí, claro, há uma nova estrutura política a se pensar nesse momento dentro da Idade Média. Então agora eles não estão sendo governados por ninguém mais, ninguém menos que Carlos Magno. E é de Carlos Magno que nós vamos ter então a origem de outros reis que acabam então governando o Reino Franco e acabam também governando a França. Agora, como se deu então essa nova estruturação e nova organização então do Império Romano do Ocidente na Europa sob o domínio então de Carlos Magno? O que nós temos que lembrar é que o Carlos Magno, quando ele começa então a governar, ele começa então a estruturar o teu império. Então, antes, o que era considerado um pequeno império, ele passa a ser então um grande império. E aí, claro, ele acaba então conquistando, né, parte da Espanha, que mais cedo ou mais tarde será dividida entre Portugal e Espanha, que vai ser chamado de Reino Ibérico depois. Nós vamos ter então a conquista da Península Itálica e também parte da Germânia. E um vasto território, então, digamos, né, daquilo que fosse considerado então carolíngio. Então, o reino franco, né, ele acaba então ganhando uma grande proporção de terra, uma grande extensão de terra. E aí essas grandes extensões de terra recebia, né, o nome e, claro, a intitulação de acordo com aquilo que era estabelecido. Então você tinha os condados, que quem tomava conta dos condados eram os condes. Você vai ter as marcas, que quem tomava conta dessas marcas eram os marqueses. E os ducados, né, que quem acaba tomando conta desses ducados são os duques. Então os títulos de nobreza já começam então a aparecer. E onde estava a senhora igreja nesse momento? Claro, organizando e chefiando o território que eles, né, haviam então concedido à própria igreja, né, por Carlos Magno em suas vitórias e suas batalhas. Então não pense você que a igreja estava de fora desse processo. Não, a igreja ela estava intimamente ligada a esse processo. Já que todas as batalhas travadas por Carlos Magno, né, dentro desse momento do ápice do Reino Franco, era apoiado justamente pela Igreja Católica. E aí, claro, então começa, né, após a morte de Carlos Magno em 814, a haver então o que? A desintegração do Império Carolíngio. Por que há essa desintegração do Império Carolíngio? Porque o que acontece? Carlos Magno, ele não vai conseguir, digamos assim, ser um rei eterno. Ele não tem uma, vamos dizer assim, né, como dizem uma linguagem muito feroz que a gente coloca dentro do estudo da história, ele não é um eterno. Não tem uma vida eterna, né, como se imaginava. Então ele vem a falecer. E, claro, quando ele morre, os novos governantes, que são seus familiares, eles não conseguem, então, governar aquele império que fora conquistado por Carlos Magno.
Por que desse momento aí? Porque é aquela questão, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Então, ou seja, eles não tinham a mesma ideia de política que antes estava fundamentada no controle político idealizado por Carlos Magno. Eles não tinham aquela formação, a ambição que Carlos Magno tinha. Então, logicamente, o poder foi passado então para Luís o Piedoso, né, e seus filhos. Só que aí o que acontece? Luís o Piedoso acaba vindo então o quê? A morrer, porque, né, digamos, quando ele acaba assumindo o controle político desse momento, né, do reino, né, digamos, franco, ou do Império Carolíngio, ele começa então a travar uma série de guerras civis dentro do reino. E aí, claro, a partir, né, digamos, desse momento aí de 1830 até mais ou menos 840, quando ele acaba então, né, sendo morto, as guerras acabam se intensificando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, né, os conflitos desse período vão levar então à dizimação de boa parte dos jovens combatentes da aristocracia. Ou seja, era exército lutando contra exército numa guerra que não fazia sentido, porque era uma guerra de sucessão de tronos. Então, como eles não sabiam governar, então como eles não sabiam estruturar essa política, eles acabavam então o quê? Lutando entre si. E aí, a partir desse momento, em 843 depois de Cristo, é assinado o chamado Tratado de Verdun. O que é o Tratado de Verdun? O filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso, ele tinha 3 filhos. Então, nesse momento, o Tratado de Verdun dividia o território do Reino Franco entre os 3 netos de Carlos Magno. Ou seja, 3 partes que eram consideradas iguais. Então, nós vamos ter, então, uma nova estruturação de uma nova política sendo organizada nesse momento. E vocês acham que esses reis sabiam governar? Lógico que não. Se o pai, o Luís, o Piedoso, não sabia, imagina os netos, então, que tinham convivido grande parte com, digamos, né, com o pai, e não sabia absolutamente nada, nem como conduzir a própria aristocracia. E aí, a partir desse momento, então, quando se assina o Tratado de Verdun, era para pôr fim a essa guerra civil. Então, a Luís coube então a chamada França Oriental, ou Germânia. No caso, se nós analisarmos o mapa hoje, se nós pegarmos lá um mapa político europeu hoje, é a Alemanha, o território alemão hoje. Depois nós temos o Carlos, que acabou herdando a parte da França, né? O Carlos, que era chamado Carlos o Calvo, né? Então ele acabou herdando a parte da França Ocidental, que hoje também, se você recorrer ao mapa político europeu, é a França, a atual França, e Lotário, que ficou então com a faixa de terra situada entre os dois reinos, entre a França Ocidental e a França Oriental, entre o que nós temos de França e o que nós temos da Alemanha. Então, ele ficou naquele estreito, vamos dizer, que pegava então até a Península Itálica ali todinha, né? E aí ele acabou então dando o nome, né, a esse território de Lotaríngia, porque era o reino de Lotário. E como fica o Estado papal nesse momento, professor? Porque quem deu as terras para a igreja foi justamente o avô, digamos, desses meninos aí, que agora são reis, né? Bom, a igreja continuou sendo a igreja continuou sendo senhora dessas terras. Mas ela acabou, então, ficando com, digamos ali, né, como uma parte do território de Lotário. E não pense vocês que as guerras pararam por aí. Lógico que não. Os netos vão brigar entre si por questão, então, também do trono. E aí, claro, novamente começam a surgir os personagens que antes nós víamos, que são os prefeitos de palácio, que começam, então, também a dar uma nova forma a essa estrutura política. Por quê? Tanto Carlos, né, diante da morte, né, digamos, de Carlos, Lotário e Luís, né, um conjunto de fatores vão levar à queda do Império Carolíngio. De que forma nós temos isso? A invasão dos vikings. Só que antes é importante vocês lembrarem que Carlos Magno já tinha estabelecido como uma organização política o beneficium, a ideia de sucerania e vassalagem. Só que o que acontece? Dentro digamos, né, do reino que antes era o Império Carolíngio, esses nobres ganharam então muitos status. Então eles se tornaram independentes, vamos dizer assim, entre aspas, desses reis.
como eles iam travar uma batalha que, pô, os reis que lutem entre si, eles que almejem, então, uma forma de vencer a batalha que eles mesmos estão procurando. Nós não vamos lutar batalha nenhuma para rei nenhum. Por quê? Eles já entenderam que havia, então, um alto domínio político em relação a esse momento. E aí, claro, o Império Carolíngio, então, começa também a sofrer com a invasão dos vikings. Porque tudo isso, os povos normandos, né, os vikings que vinham ali da Dinamarca e de outras regiões, né, digamos, do norte da Europa, eles queriam conquistar terras, porque eles entendiam que as suas terras já não eram mais suficientes para eles. Então eles começam a vir para o Ocidente. E ali, então, eles começam, então, a lutar contra os saxões, anglo-saxões, contra os francos, contra os germânicos, para poder, então, obter essa parte do território. E aí, então, começa a haver a queda do Império, então, Carolíngio. E o fim de uma dinastia que trouxe tantas glórias, digamos, nesse momento para a Europa. E, lógico, com o enfraquecimento, então, né, digamos, dos reinos, devido a essas batalhas que foram travadas anteriormente, e devido à chegada dos nórdicos ao território europeu, aí você tem que lembrar que o feudalismo, então, começa a prevalecer. Por isso que eu falei para vocês naquele sentido. O feudalismo, então, ele começa no século X, né, no século IX, no finalzinho do século IX, início do século X. Vai ao século XI, com seu momento ápice. Século XII, depois começa a haver seu declínio por volta ali de mais ou menos no meados do século XIII e a sua decadência total no século XIV e, claro, para fechar tudo isso no século XV. Então, por isso que nós temos que entender que toda essa parte de construção dos reinos bárbaros, elas vão trazer, então, um benefício para uma construção política, mas, ao mesmo tempo, também uma consequência drástica para uma organização de uma nova estrutura. Porque o feudalismo, que vocês devem entender nesse sentido, é que ele só advém devido à formação do Sacro Império Romano Germânico. Porque quando se assina o Tratado de Verdun em 843, então a oficialização da divisão do território, que antes era colocado naquele momento, ele acaba então sendo redividido. Por que acaba sendo redividido? Porque, querendo ou não, o Carlos, o Lotário e o Luís vão morrer. E aí há uma necessidade de que se unificar o território. Então, em 936, Otto I torna-se então rei de quem? Da Germânia. E aí ele começa então a ver a ideia de que, olha, agora nós temos que reconquistar o nosso território, nós temos que expandir os nossos territórios. Temos que ir mais além. Por que disso? Porque nós estamos sofrendo com as invasões dos nórdicos e, claro, nós temos que garantir a segurança do reino. Então, Otto I começa, então, toda aquela nova estruturação do Império do Ocidente, começando a ser chamado de Sacro Império Romano Germânico. Lembrando-se que o Sacro Império Romano Germânico ele vai ter um papel muito importante durante o século XIX, com a formação, então, da unificação alemã, durante o imperialismo e o neocolonialismo, que veremos também mais adiante. Então, ou seja, tudo isso começa a formar-se, então, por volta do ano 1000. A unificação alemã e italiana ela vai mais ou menos por volta do ano de 1800, então até no século XVIII. Então, isso é muito importante ressaltar a vocês, que o que se liga na Europa medieval tem consequências futuras, né, na Europa moderna, contemporânea, principalmente. E aí, em 1962, Otto I, né, claro, fortalecido pelos seus poderes, né, como governador e como imperador, e com o apoio do Papa João XII, começa então a conquistar o território europeu, do Ocidente e parte também, claro, do Oriente. E aí ele dá o nome desse império de Sacro Império Romano Germânico. E o objetivo desse imperador era o quê? Unificar toda a Europa. Bom, a partir desse momento agora, quem vai governar será eu. Então eu quero unificar esse território, eu quero unificar esses reinos. E quero tornar esse reino universal e cristão. Mas para isso dar certo é necessário que a Igreja Católica me apoie. E não foi diferente, claro. A Igreja Católica foi lá e acabou, então, coroando Otto, investindo o Otto I como sendo, então, um imperador. E aí, claro, nesse momento, além do direito de investidura dos bispos, claro, que foi colocado nesse momento, Otto I concedeu-se o direito, então, de nomear, então, e destituir os pontífices, chamado, então, de César o Papismo. Porque aí ele imaginou da seguinte questão. Pô, peraí, se eu posso governar, então, o império, por que também eu não posso governar a igreja? Então ele se intitulou como sendo César o Papismo.
que é a ideia do Césaropapismo? O Césaropapismo é a ideia do imperador dentro da igreja. Então, ele era César, ele era o Papa, então ele que dizia tudo em nome de Deus e em nome da terra. Então, em nome de Deus, Papa. Em nome de César, terra. Então, aquela ideia de ligação terra e céu ficou muito próxima. Claro, isso gerou violentos conflitos entre o Estado e a igreja? Sim. É inevitável que isso viria a acontecer, porque ele destituiu não só os bispos, como os papas também, que vinham. Então, essa ideia começou a gerar um atrito muito forte com a Igreja Católica. E a Igreja Católica era muito poderosa naquele momento. Ela era a grande senhora feudal também. Então, após a morte de Otto I, no ano de 973, a centralização política na Germânia enfraqueceu-se muito. Né? Como já vinha ocorrendo na França e em outros territórios também na Europa. E aí, claro, houve nesse momento, então, a concretização do sistema feudal, que iniciou-se lá com Carlos Magno, teve o seu momento, digamos, de indecisão durante, né, as batalhas que foram travadas entre os netos de Carlos Magno, depois com a investidura de Otto I, mas é após a morte de Otto I é que você, então, tem uma estruturação de uma nova política autossuficiente dentro da Idade Média, chamada, então, de feudalismo. E é o que nós vamos ver agora. Feudalismo, século XI ao século XV. Então, o feudalismo ele é um sistema político, econômico e social que vigorou dentro, né, da Idade Média, principalmente da Alta Idade Média e parte da Baixa Idade Média. O feudalismo, então, como eu já disse anteriormente para vocês, ele atinge seu ponto máximo no século XI, né? Porque no finalzinho do século X você tem a morte de Otto I, e aí no século XI você tem a consagração de todo esse sistema, e ele acaba então se estendendo até o século XIII. Do século XIV e século XV você então tem a transição para a modernidade. Então, ou seja, posterior a isso não é mais possível, posterior então ao século XIII, é impossível você pensar que o feudalismo vai dar certo. Até porque, durante o período do século XIII, começa a surgir a nova classe social, denominada de burguesia. E, claro, são os burgueses que acabam, digamos, de uma certa forma, consolidando essa nova esfera de pensamento, onde eles vão estar desligando definitivamente do sistema feudalismo, e passando para o sistema capitalista, como intitula-se, então, Karl Marx, porque é ele que dá nome, né, a essa nova esfera. Analisando os seus estudos e tudo mais, dá-se para perceber que é Karl Marx que começa a dar essa nomenclatura de capitalismo, né, a todo o sistema praticado então pela burguesia, o fator econômico, né, a visão de capital de lucro, né, a visão, digamos, de investimento. Então, quem faz isso são os capitalistas. Então, os capitalistas quem eram? Os burgueses, né? Mas o que de fato, então, é esse feudalismo? O que é o feudalismo em relação a tudo isso? Bom, feudo, nós temos que lembrar que o feudo era uma predominância de terra, né, que era doada, porque aí eu falei para vocês, aquela ideia da sucerania vassalagem já iria ganhar forma. Então, as terras e os títulos de nobreza, como antes eram doados pelo rei como recompensa de suas batalhas e de suas vitórias, elas acabavam, então, sendo o quê? Concedidas a esses nobres. Quem tomava conta desses feudos era quem? Os nobres. Os feudos você tem que levar em consideração que era uma pequena ou uma extensa faixa, pequena ou extensa. Por quê? Isso variava de feudo para feudo. E variava também do poder de terra que um soberano tinha para que ele pudesse, então, conceder ao seu sucerano e ao seu vassalo. Então, tudo isso tem origem onde? Tem origem, logicamente, com Carlos Magno. E o feudo, claro, por ser uma grande propriedade de terra para, digamos, né, aquele que recebia, para quem, digamos, era doado, era muito pequeno, mas que poderia render grandes lucros para cada um neste momento. Então, dentro dos feudos eram construídos o quê? Castelos com suas fortificações, os muros que os protegiam. E nesses feudos, digamos, nós tínhamos então as divisões que eram colocadas, que era o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Então, no feudo havia essas três divisões que são importantíssimas. Sem essas três divisões, ninguém entenderia como que poderia funcionar então o feudo. Sem contar ainda que havia também algumas taxas, né, de impostos que eram pagas nesse momento, né, ao senhor feudal, ou seja, aquele que concedia essas terras.
Mas vejamos então um exemplo de como era o feudo. Se vocês analisarem bem essa imagem aí, você percebe que existe o chamado manso comunal. Por que era chamado manso comunal? Manso comunal era a região que era comum a todos. Poderia ali ter, né, um moinho, poderia ali ter um estábulo, poderia ter alguma coisa que pudesse ser tanto de uso do servo quanto também de uso do senhor. Poderia ter alguns lotes, digamos, de agricultura, poderia ter, né, uma produção que fosse necessária aos dois, tanto ao senhor quanto também, né, digamos, ali ao servo. Então havia essa ideia de chamado manso comunal. O manso servil era onde ficavam então os lotes dos servos. Mas esses lotes, digamos, de uma certa forma, eram cultiváveis. E tudo que se cultivava ali era passado então para quem? Para o senhor feudal. Então, as plantações que tinham naquele momento ali era colocada então para o seu feudal. E em cada feudo havia um espaço destinado a quem? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque aí começa a surgir aquela expressão do ora e labore, trabalho e oração, oração e trabalho. Por que a expressão ora e labore era muito colocada durante esse período da Idade Média? Porque você tinha a ideia do trabalho, mas você também tinha a consagração desse trabalho em relação ao quê? À fé. Então, como todos trabalhavam, os servos eram convertidos ao cristianismo, assim como o senhor feudal também era convertido ao cristianismo, então a igreja era a parte, digamos, onde ficavam essas relações mais próximas de quê? A Deus. Então, em todos os feudos tinham ali a igreja. No castelo havia um espaço destinado à chamada capela. E na capela era onde se realizavam os casamentos, as celebrações eucarísticas, os batizados, né, as relações, digamos, né, as celebrações matrimoniais. Dentro do castelo havia também uma igreja, mas era chamada de capela. Fora do castelo, porque na verdade imagina bem se o Senhor ia permitir que os servos fossem para dentro do castelo para assistir uma celebração de uma missa. Não, lógico que não. Então, o espaço da igreja fora era destinado aos servos, né? E quem estava dentro dos castelos, os nobres e toda, né, a família do senhor feudal, ficava destinada então à capela, né? E era onde se realizava todas as celebrações. Não pense vocês que era diferente, tá? Porque o que acontece? Muitas das vezes, dentro dos castelos, haviam padres que tomavam conta dessas capelas. Monges, padres, né? Mas dentro das igrejas que estavam fora dos castelos, quem tomava conta muitas das vezes eram os monges, né? Os seculares, vamos dizer assim. Então havia uma hierarquia também dentro da igreja em relação a isso. E muitas das vezes o Papa e o Bispo não celebravam nas paróquias, que eram essas comunidades que ficavam fora dos castelos. Eles celebravam apenas para os nobres, até porque havia ali um jogo de interesse muito grande. Eu tenho que estar próximo de quem? Não é de Deus em si, eu tenho que estar próximo dos mais ricos. E a igreja sempre pensou dessa forma durante o período da Idade Média. Por quê? Era como se fizesse um laço político, ou seja, reafirmando cada vez mais o teu poder enquanto instituição religiosa. E a organização do feudo, como eu disse para vocês na imagem anterior, ela se dava, né, pelo manso senhorial, que abrangia então cerca da metade de todas as terras aráveis e cultiváveis, né? E eram sempre as melhores terras, os melhores bosques, né? E, claro, nós tínhamos ali também o manso comunal, que era destinado, então, tanto aos servos quanto também, né, à organização em si do feudo. E tínhamos também o manso servil, né, que eram as terras cultiváveis de um feudo, né? E, claro, a produção nessas terras, né, a parcela dela é destinada a quem? Ao senhor feudal e aos castelos. Então, tudo que se produzia nessas terras era destinado também à nobreza. Então, ficava-se apenas uma pequena parte, né, para os servos, né, já que, por mais que eles exigissem ali, né, uma ideia, olha, Senhor, eu preciso de mais alimento porque minha família é numerosa. Eles não levavam em consideração se a família era numerosa ou não, né? O que levava em consideração era quantos sacos, por exemplo, de trigo você produziu nessas terras. Ah, produzi 60 sacos. Então, vamos fazer o seguinte, 40 sacos é destinados, então, ao senhor feudal,
sendo que 20 sacos, então, fica responsáveis a quem? A vocês. E vocês que se dividem aí, vocês que façam isso aí prevalecer para toda a estação, vamos dizer assim, até que houvesse, então, um novo plantio. E era assim que era toda a vida, né, dentro dos feudos. E a economia feudal, por ela ser autossuficiente, né, e devido às boas colheitas realizadas nesse momento, os feudos muitas das vezes acabavam então comercializando com outros feudos. E aí começavam então a ocorrer as chamadas o quê? Feiras. E essas feiras eram um momento onde se trocava tudo aquilo que se tinha naquele momento. Então, se eu tinha um gênero alimentício que era o trigo, e eu não tinha um milho, eu ia lá, trocava o meu trigo pelo milho, e assim por diante. Então, como não havia moeda, o sistema utilizado nesse momento aí, muitas das vezes, era o quê? O escambo. E aí, claro, havia essa necessidade dessas trocas. Depois, isso vai se aperfeiçoar. Com o surgimento dos burgos e dos burgueses e da burguesia, que é a nova classe social que vai se despontar, né, no século XIII, ali mais ou menos, você vai ter, então, o renascimento urbano e o renascimento comercial já trazendo para dentro dessa esfera, digamos, de mercado, o uso da moeda, o sistema monetário. Mas até que isso aconteça, vamos fazer as nossas, vamos dizer assim, vamos fazer as nossas trocas. É o que está dando lucro, então vamos continuar fazendo então as nossas trocas. E aí, essa economia então foi ganhando, né, o seu destaque ao longo desse período. Mas, como não é de se estranhar, sempre havia o quê? Algumas obrigações e alguns impostos que o senhor feudal cobrava, então, de seus servos. Vamos a algum deles? Nós temos, então, a corvéia, que era o trabalho compulsório nas terras do senhor, ou seja, alguns dias da semana, 3 dias da semana, por exemplo, o servo teria que trabalhar de maneira gratuita nas terras do senhor feudal. Isso é chamado de corvéia. Então não pense você que, por exemplo, o servo ele ganhava aquela terra ali ou ele recebia aquela terra de bom grado. Não. Ele tinha que ir lá cultivar aquela terra, fazer produzir naquela terra e tudo que era produzido, tudo que era colhido naquela terra ficava para o senhor feudal. Nada para o servo, já que ele estava ali na condição e na obrigação de servir ao senhor feudal. Então isso é chamado de corvéia. A talha era aquilo que se produzia no manso servil, ou talvez ali no manso comunal, era entregue essa parte, como já disse para vocês no exemplo do trigo e do milho, era entregue então a quem? Ao senhor feudal. Então, 1/3 daquela produção, por exemplo, ela era dividida em 3, né? Então, 1/3 dessa produção ia diretamente para quem? Para o senhor feudal. Então, isso era chamado de talha. A banalidade era o tributo cobrado, então, pelo uso dos instrumentos do feudo. Moinho, forno, celeiro, pontes, estradas, era como se fosse um pedágio ali. Bom, eu vou levar meu produto para tal lugar, então eu vou cobrar um pedágio. Então cobrava-se a taxa, a banalidade. Por que era chamado de banalidade? Porque era banal. Imagina você cobrar por uma coisa que você já vinha já pagando mediante o teu trabalho. Então era banal, era a chamada de banalidade. Né? A captação, que era o imposto pago então para cada membro da família. Por exemplo, se na família tinha 5 membros, cada membro então tinha um valor, e um valor fixo. Era o valor fixo. Ah, morreu um. Não interessa. Se morreu, é a chamada mão morta. Se morreu, vai continuar pagando do mesmo jeito. Né? Mas nós vamos ver mais adiante. Mas cada membro da família recebia, então, um valor. Era chamada de captação. Então, eu tenho que pagar a captação. Então, eu tenho que pagar por cabeça. Né? Tinha o tostão de Pedro, que nós hoje chamamos de dízimo, né? Era o 10% da produção do servo, então era pago a quem? A igreja, por isso que nós falamos, 1/3, né? Então dividia-se tudo. Então uma parte vai para o seu feudal, outra parte vai para a igreja, e a outra parte vai para quem? Vai para mim. E a menor parte sempre acaba ficando para quem? Para o servo. Mas esses 10% deveriam ser pagos todo santo mês para a igreja. Era o chamado, o que nós chamamos então de dízimo. Tinha o censo, né, que eram os tributos que os vilões, né, ou seja, as pessoas livres que viviam nas vilas, deviam então pagar em dinheiro para a nobreza, garantindo assim o quê? A sua segurança. Então eu vou pagar a nobreza para eu ter o quê? Segurança. É como se nessas vilas, né, elas
para não ser saqueadas, então eu tinha que pagar uma taxa. Eu pagando essa taxa, acabava, então, muitas das vezes, então, beneficiando, então, a nobreza. Tinha a taxa da justiça, ou seja, os servos e os vilões deviam pagar para serem, então, julgados no tribunal do nobre. Suponhamos que eu pratiquei um determinado delito e, claro, eu fui preso. Então, para que eu pudesse ser julgado de acordo com as leis dos nobres, eu teria que, então, pagar a taxa da justiça. E muitas das vezes, quando as pessoas não tinham dinheiro para pagar essa taxa de justiça, né, ou seja, o pagamento dessa taxa, acabavam, então, apodrecendo nos calabouços, então, da prisão. Havia também a formariage, né, que era quando o nobre se resolvia se casar, né, quando o nobre resolvia se casar. Todo servo era obrigado, então, a pagar uma taxa para ajudar no casamento. Quer dizer, é ele que está casando, mas sou eu que tenho que pagar? Era o que acontecia. Eu tinha que pagar pelo casamento do nobre. Mas todo casamento que ocorresse entre servos, ou seja, eu sou um servo, quero casar com a minha serva, com a minha esposa, que também é serva, aí o que acontecia? Como o taxa de pagamento, vamos dizer assim, cobrado pelo senhor ou pelo nobre, era o quê? Que a noite de núpcias não fosse comigo. A minha esposa não passasse comigo, mas que passasse com o nobre. Então, tudo isso acabou prevalecendo, né, digamos aí, em toda parte, digamos, principalmente no sul da França, especificamente, né, que era algo que acontecia e que até pouco tempo aí, né, foi se tornando comum, mas que era incomum nos olhos, digamos, da igreja, mas que, digamos, era algo que deveria ser feito, era algo que era colocado em prática. Então, veja só, além de serem servos, ainda passava por algumas humilhações em relação à questão dos impostos. Como eu disse para vocês, havia então também o tributo chamado então mão morta, que era o pagamento, né, de uma taxa para permanecer então no feudo. Suponhamos que eu seja o pai de família que acabou morrendo e deixei ali a minha família. A minha família não iria ficar desamparada, mas a minha família deveria pagar como se eu estivesse vivo, mesmo estando morto. Então, se houvesse o falecimento do pai ou de algum membro da família, de todo jeito era cobrado então uma taxa em relação então a aquilo que ele era, porque o acordo foi feito, então não tinha-se como fugir dessa questão. Havia outra taxa também, a chamada taxa da albergagem, a obrigação do servo em hospedar o seu feudal, caso fosse então necessário. E muitas cidades europeias, claro, principalmente da Idade Média, né, tornaram-se livres, então, as relações servis e do predomínio em relação à questão dos nobres. Então, tudo isso acabava, então, trazendo essas notoriedades. E é a partir dessa ideia da albergagem que começa, então, a surgir os feudos, tá? Muito importante lembrar. Né, por essas relações políticas, por essas altas cobranças desses impostos e pela humilhação que muitas das vezes esses servos passavam, eles passam então a fugir dos feudos e passam então, digamos, né, a abrigar-se dentro, digamos, dos burgos. Aí começa então a haver aquela ideia, né, da Standuf met frei, quer dizer, o ar da cidade liberta, né, que muitas das vezes trazia esse sentimento. Bom, se eu vou para a cidade, então eu vou ser livre. Só que nada, né? De todo jeito ele teria que trabalhar, mas não como dentro do feudo, como servo, mas ele teria que exercer um determinado tipo de ofício para poder não passar fome. Imagina bem todo esse período aí, né? Eu vou para o feudo, saio do feudo e vou para a cidade e vou viver de quê? Então ele tinha que aprender um ofício, aprender uma profissão, aprender alguma coisa para poder não morrer de fome. E aí vai se seguindo então toda a construção de uma nova classe social chamada então de burguesia. Né? E quem ia para os burgos acabava então tornando-se livre, mas livre do senhor, mas muitas das vezes escravos de seu ofício, escravos de seu trabalho, escravo de tudo aquilo que ele acabava então, né, recebendo em relação ao seu trabalho, em relação àquilo que ele fazia. E, claro, é justamente também em meio a todo esse processo que nós vamos ter a construção, então, da região dos Flandres. A região dos Flandres era a região de intenso comércio no coração da Europa. E é justamente nessa região dos Flandres que nós vamos ter uma disputa muito grande, que vai ser chamada depois, posteriormente, de Guerra dos 100 Anos, né, justamente por esse ponto de comércio. Né?
por essa região, até porque a região dos Flandres ligava, né, o Ocidente ao Oriente, né, e tinha toda a sua relação comercial. Então a Inglaterra queria esse território, assim como também a França. A França queria esse território, assim como também a Inglaterra. Por isso que futuramente a Guerra dos 100 Anos será ovacionada justamente pela disputa por esse território. Agora, como que era a característica da sociedade feudal? Nós temos que lembrar que a sociedade feudal ela é uma sociedade estamental, não permite uma mobilidade social. Olha só, é uma sociedade estamental que não permite quase ou nenhuma mobilidade social. O que quer dizer mobilidade social? Mudança de classe. Se você nascia servo, vai morrer servo. Se você nascia nobre guerreiro, você vai ser nobre guerreiro pelo resto da sua vida. A única mudança que poderia vir a ocorrer de estamento seria se você comprasse ou você recebesse, como muitas das vezes acontecia, um cargo eclesiástico. A igreja, muitas das vezes, fala-se que não, mas ocorreu na formação da igreja inicial, durante esse período da Idade Média, a venda de cargos eclesiásticos. O que seria a venda de cargos eclesiásticos? Quando nós falamos de venda de cargos eclesiásticos, nós estamos falando, então, de posição social dentro do clero. Então, como tinha um alto e baixo clero, então muitas das vezes esses cargos eram comercializados. Então, além de ser nobre, ainda poderia o quê? Comprar o cargo eclesiástico. Agora, havia também a ideia da seguinte questão. O filho mais velho, por exemplo, ou o caçula, como acontecia, o filho caçula, vamos dizer assim, de um nobre, como ele sabia que não iria ter direito à posse, digamos, de terras ou de riquezas, o que ele fazia? Ele era entregue à igreja e ali começava, então, toda a sua formação religiosa para se tornar, então, um clérigo. Ou seja, uma parte integrante do clero. Acontecia muito isso na Europa também? Acontecia. Já que as terras dos nobres eram destinadas a quem? Ao filho mais velho. E o filho mais novo, ou o filho do caçula, ou o filho do meio, muitas das vezes ficavam sem terras. Então, para eles não ficarem despostos, vamos dizer assim, né, sem terra, sem nada, então vai para a igreja. E a igreja acabava muitas das vezes usufruindo-se desses benefícios, né, concedendo a esses, né, essas crianças, esses jovens aí, né, alguma condição social. E acima do clero nós temos então quem? O senhor feudal, que poderia ser um rei, um nobre acima de todos. Tá? Então a classificação da sociedade feudal, só para fechar com vocês então, para vocês terem uma ideia melhor, ela era hierarquizada, estratificada e fechada. Hierarquizada porque era dividida em camadas sociais, que não permitia então uma mobilidade social. Estratificada porque era classificado de acordo com a ordem do nascimento. E isso refletia claramente na organização e na estruturação dessa sociedade. Fechada, porque quem nascia numa família de servos ou de nobres deveria permanecer na sua condição. Não tinha essa de, eu vou casar com um nobre e vou virar nobre. Não, não havia essa condição. Uma vez servo, uma vez nobre, sempre nobre, uma vez pertencente à camada dos, digamos, né, da igreja, sempre da igreja. E assim por diante. Então não havia essa ideia de pensar nas histórias infantis que muitas das vezes nós acabamos vendo ali. Porque a princesa e o plebeu. Não, isso não existia durante o período da Idade Média. Uma vez princesa, sempre princesa, uma vez plebeu, sempre plebeu. Uma vez plebeia, sempre plebeia, uma vez príncipe, sempre príncipe. Então não pense porque casava-se com o príncipe ia perder a condição, digamos ali, de status, né, ia mudar de status. Não mudava de status, permanecia o seu status normal. Tá? A política, então, como era centralizada no senhor feudal, então muitas das vezes acabava então sendo estruturada de acordo então com os títulos que recebia. E a política, claro, era também fechada, né, já que muitas das vezes, né, apenas os nobres, né, que participavam então das discussões políticas e das discussões também militares. Então, dentro da política se discutia, né, a segurança, né, e, claro, a manutenção do poder político. Não havia a possibilidade de se pensar outra coisa. Então, se pensava a guerra ou se pensava a segurança de todos, né? E a partir daí, então, dentro dessas relações de política, era sempre feito laços e alianças matrimoniais que pudessem, então, assegurar a legitimidade e a continuidade, digamos, do poder do senhor. Ou seja, unir um feudo com outro feudo era mediante o quê? Uma aliança matrimonial. E isso evitaria também muitos conflitos, muitas guerras, né?
Então, se tinha ali um filho ou uma filha que estivesse, né, em idade propícia para o matrimônio, isso acontecia. Então, era uma maneira de garantir a paz e também, ao mesmo tempo, também a segurança do reino. E vale ressaltar a vocês que o clero, né, também poderiam ser senhores feudais. Por isso que a igreja se torna a grande senhora feudal. Né? A igreja ela recebe essa intitulação, ela recebe essa ideia, porque desde o período lá de Carlos Magno, ela já vinha recebendo toda uma autoridade política atemporal, ou seja, de Deus e também dos homens, então ela começa então a exercer esse papel. Então, nesse momento, o papel da igreja não era só de evangelizar, não era só de levar a palavra de Deus, o evangelho, a fé. Não. A igreja, muitas das vezes, também orquestrava guerras também, desde que essas guerras também trouxessem benefícios para si, como é o caso das cruzadas que nós vamos ver futuramente aí nos nossos estudos. Então, o papel da igreja nessa época, né, tem que ficar claro para vocês, não era só de levar o evangelho, era também de prometer ali uma salvação da alma, mediante talvez ali um pagamento do dízimo, ou talvez ali também uma consagração por via das guerras. Então, os membros da igreja, muitas das vezes, acabavam, então, recebendo essa influência. Tá, ok? E, claro, quem era o chefe da igreja nesse momento? O Papa. E quem era os seus, digamos, né, a sua hierarquia? Era o clérigo como um todo, né? Você tem, então, os cardeais, os bispos, os arcebispos. Então, nesse momento, então, a hierarquia papal, né, ela até hoje prevalece. Isso é muito importante ressaltar a vocês no Ocidente. Então, hoje nós temos o que? Nós devemos, como cristãos católicos, a obediência a quem? Ao Santo Padre, o Papa, né? No caso Francisco, né, que nós temos hoje. Mas naquele momento, claro, né, a igreja estava ali nomeando cada vez mais novos papas. Né? Morria um papa, vinha o seu sucessor. E isso sempre foi feito através dos concílios, né? O concílio de Nicéia, depois o concílio vaticano e assim por diante. Então esses concílios muitas das vezes acabavam então determinando, né, as bulas papais e ao mesmo tempo também quando se tinha o conclave, aí sim, o conclave era o quê? Era a reunião dos bispos que poderiam vir a ser eleitos para poder então se tornar o quê? Papas. Só mediante o conclave é que eu tenho então a investidura papal. Então era feita uma escolha, uma eleição, né? E isso perdura até os dias de hoje. Então, nesse momento, como a igreja era senhora feudal, então fica claro para nós que somente as práticas religiosas, somente a igreja é que poderia conduzir, então, Deus, né, ao coração do homem e assim por diante fazer com que ele adquirisse, então, a salvação eterna. Apenas a igreja tinha esse papel. Né, de exercer essa influência sobre o homem. Então, muitas das vezes o que a igreja dizia, todo mundo falava amém, ponto final, não questionava, porque sabia que os papas, os bispos, né, e o clero, de uma maneira geral, os padres, falavam em nome de quem? Em nome de Deus. E aí, claro, né, houve então toda essa propagação em relação à construção então de uma identidade então voltada para a cristandade. Por isso que a Idade Média ela marca esse processo. A Idade Média ela tem essa investidura, né, de fazer com que tudo volte-se então não só para o olhar, né, para Deus, mas também para a Igreja. Bom, meus queridos, espero que tenha chegado até vocês aí com relação ao estudo da Alta Idade Média, essa primeira parte. Daqui a pouco nós vamos então caminhar para a segunda parte e fazer com que vocês possam então compreender melhor cada uma dessas fases, cada um desses momentos, já que faz parte do nosso estudo, né, direcionado. É um período muito importante para a história. A Idade Média ela consagra tudo aquilo que nós já havíamos, né, estudado ao longo, né, da Idade Antiga. Então, para que você possa compreender melhor toda essa fase de composição do pensamento ocidental, é necessário que você então faça entender sobre o que vai ser e o que representa a Idade Média para, né, digamos ali, a Idade Moderna. Então, essa primeira parte da Alta Idade Média, que fique como observação, o estudo, digamos, né, e ao mesmo tempo a compreensão do que foi, né, as invasões bárbaras e, claro, a formação de uma nova estrutura, de uma ordem política que acaba então sendo consagrada nesse momento. Vale ressaltar a vocês que a Alta Idade Média
por mais que ela tenha essa composição, ela faz parte de todo um processo político, né, idealizado então pelo homem medieval. Obrigado, fiquem com Deus e bons estudos para vocês.